Então, ó, vou pôr no modo apresentação para ficar a tela grandona. O que que nós temos? Primeira informação. No nosso grupo de WhatsApp, que hoje eu tenho os coordenadores dessas escolas de expansão, nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 escolas, tá? Que tem o noturno, portanto tem expansão. Os coordenadores estão nesse grupo de WhatsApp e na descrição desse grupo, que é essa imagem que eu pus aí na lateral, existe o link de um drive no qual eu estou colocando todos os materiais orientadores da expansão. Todos os materiais já foram para vocês via e-mail, é o material da nossa live passada também, então está tudo ali. Existem dois documentos dentro desse material que são aquele documento FAQ de perguntas frequentes e que algumas dúvidas estão lá esclarecidas, então sugiro relembrar, né, principalmente a última versão desse FAQ, eu acho que a última versão é a primeira atualizada, né? Então, sempre consultem ele lá, tá? Vou também mandar por e-mail para as escolas para oficializar esse link, para dizer, ó, só para relembrar, gente, nosso material está todo nesse link. É isso aqui, dentro desse link também é um drive, e vocês têm desde o documento orientador da expansão noturna, que é um PDF de diversas páginas, que eles escrevem tudo o que é a expansão noturna, até esses FAQs que eu falei, a nossa reunião de trabalho lá do dia 20 de fevereiro, e tem também alguns tutoriais, principalmente de algumas plataformas, tá? E também tutorial do Ava Moodle. Bom, dito isso, eu vou começar a falar agora sobre o encerramento do primeiro bimestre, tá? Da expansão noturna. E há particularidades aqui, se comparado com o encerramento do primeiro bimestre dos demais ensinos aí, tá? Do ensino presencial. A primeira particularidade é que o bimestre para os alunos, para a expansão, ele se encerrou ontem às 23h59. O que significa isso, Marcos? Significa que os alunos da expansão só conseguiam fazer atividades dentro do Ava Moodle, daqueles componentes que estão no Ava Moodle, até ontem à noite, até terminar a noite de ontem, 23h59. Após esse horário, os alunos acessam o conteúdo, mas não realizam mais as atividades. Ah, Marcos, mas isso é incoerente, porque o bimestre para o aluno termina dia 14, termina ainda, né? Isso, enfim. Mas por que que a Seduc pôs dessa maneira? Porque é preciso fechar da nota dentro do Ava Moodle, migrar para a sala do futuro. Lembra que isso é o que a gente já estava prevendo desde o início? Então, por isso que, para dar tempo do sistema sincronizar esses dados e migrar para a sala do futuro, a tempo de vocês usarem isso para o conselho de classe do primeiro bimestre, foi necessário dar essa pausa no conteúdo do primeiro bimestre para esses alunos no dia 10, dentro do Moodle da expansão. Tudo bem? Tá claro até aqui, gente? Então, quem tem aula de expansão hoje, o aluno não vai conseguir fazer atividade dentro do Ava Moodle. Onde que o aluno consegue fazer atividade? Nas 3 plataformas externas, Speak, Alura e Empreendedorismo. Essas, o conteúdo está lá, está disponível, autoestudo, não tem essa data de fechamento, porém a nota das atividades serão consideradas até o dia 10, 23h59. Tudo bem? Segundo bimestre, teremos novos conteúdos dentro do Ava Moodle, referentes ao segundo bimestre. Teremos conteúdos nas plataformas e, né, segue ali o estudo das plataformas também. Com relação ao desempenho dos estudantes, a própria Secretaria de Educação anunciou ontem que houve um número reduzido de estudantes que concluiu 100% das atividades, o que já era de se esperar dentro da dinâmica e do desafio dessa modalidade de estudo, né, para o ensino médio noturno. Então, eles também reconhecem os desafios que a gente enfrenta aqui, que nós enfrentamos esse bimestre, que foram desde desafios técnicos até de conseguir com que o aluno se engajasse em fazer os seus estudos na plataforma, tá? E aí eles estão atuando para tentar amenizar isso e corrigir para os próximos bimestres. O impacto da não realização das atividades por parte do aluno. Então, primeiro, obviamente, compromete o próprio aprendizado do aluno, pois o conteúdo, muitos deles vocês viram, foi cobrado na prova paulista.
né? Inclusive da plataforma Lura, que não teve professor, né? E aí teve questões na prova paulista. Também pode impactar o recebimento do benefício pé de meia dos alunos. Então, esse diálogo é importante que vocês tenham com os alunos também. Aqueles alunos que são beneficiados, né, com o pé de meia, se eles não cumprirem com a carga horária da expansão noturna, eles também podem ser prejudicados no recebimento do benefício, tá? Então, isso o Seduc nos sinalizou também. E eles estão desenvolvendo estratégias para minimizar esses prejuízos e futuramente eles vão trazendo aí o que eles vão articulando lá para amenizar essas coisas, tá? Bom, com relação à frequência e nota na expansão do primeiro bimestre. Agora eu vou explicar para vocês como que os seus docentes vão lançar notas de frequência e vão lançar frequência e nota na expansão do primeiro bimestre. E não se assuste com essa minha fala, porque sim, eu sei, a orientação que nós demos, que a Seduc passou, é que as notas iriam migrar automaticamente. Isso vai acontecer em parte das disciplinas. Vou explicar para vocês agora. Tá? Em outra parte, a gente vai precisar aí de um trabalho bem orquestrado, e aí vocês vão nos ajudar nesse sentido. Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês sabem, os dois comunicados aqui da direita da minha tela, né, esses dois quadros de tarja preta, o primeiro deles é que o período para o professor lançar nota e frequência na sala do futuro é de 11 a 17 de abril. E o período para que se faça o fechamento do primeiro conselho, do primeiro bimestre, fechamento do conselho do primeiro bimestre, é dos dias 18 de abril até o dia 7 de maio. Essas informações foram divulgadas ou via boletim, ou então ela está disponível na própria plataforma Sala do Futuro. Então, a primeira coisa é que as notas dos componentes da plataforma de expansão, daqueles componentes que estão dentro do Moodle, elas estarão disponíveis na Sala do Futuro automaticamente a partir de segunda-feira, dia 14. Então, vocês e o seu professor mediador não precisará se preocupar com aquelas disciplinas que estão dentro do Ava Moodle, porque dessas disciplinas migra automaticamente nota e frequência para a Sala do Futuro. As escolas não devem realizar o fechamento da nota dessas turmas de expansão, desses componentes de expansão, antes dessa data do dia 14. Por quê? Porque se hoje for um professor lá, vamos dar o exemplo do professor de arte, que tem a nota de expansão e tem a nota presencial da primeira série do médio, noturno. Se o professor de arte já fechou a nota dos alunos do bimestre, foi lá e calculou a média, hoje ele não está considerando a nota da expansão do aluno. E aí aquilo que o aluno fez na expansão, segunda-feira vai aparecer no diário de classe do professor. Só que como ele já fez o fechamento da nota, a média da nota, não está sendo considerado o resultado do estudo do aluno no Ava Moodle. Portanto, os docentes que têm esses componentes precisam aguardar até segunda-feira para então ir lá e fechar a média da nota dos alunos para considerar também a nota da expansão. Com quem que vai acontecer isso, Marcos? Isso vai acontecer com os professores de arte e filosofia da primeira série do ensino médio, que são aqueles docentes que têm, e o de inglês também, né? Porque tem a aula presencial e a aula em expansão. Então, nesses casos, eu peço que oriente que os docentes aguardem até segunda-feira e verifiquem. Segunda-feira, está preenchida a coluninha lá no diário de classe com nota da expansão? Se está preenchida automaticamente, ele já pode fechar a nota do bimestre desses alunos. Tudo bem? Caso contrário, depois ele vai ter que fazer manualmente o processo de fechar o cálculo da nota, enfim. Então, é necessário aguardar até segunda-feira para esse fechamento. Aqui, essa tela mostra um exemplo do módulo de avaliação lá no diário de classe da Sala do Futuro. Quando o professor entra lá no sistema de avaliação da turma, na Sala do Futuro, ele já vai ver colunas em que constam nota da prova paulista, nota da expansão noturno
E caso o docente já tenha cadastrado alguma avaliação, vai ter também coluna com a nota daquela avaliação que ele cadastrou, tá? Então, isso aqui, olha, nota prova paulista e nota da expansão vai aparecer na segunda-feira, dia 14, né? A nota da expansão, segundo a SEDUC, estará dia 14 no diário de classe dos docentes que têm a aula presencial e que também existe a aula de expansão no noturno. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Deem os joinhas aí, coloquem no chat, alguém fala para mim se está tudo bem. E eu vou continuando aqui. Tudo certo, Marcos. Tá. Orientações sobre o lançamento de notas e faltas no diário de classe para aquela situação em que existe uma aula presencial e uma aula de expansão. Aqui nós temos o caso de arte e filosofia. Então, como vai funcionar? A frequência e nota dessas avaliações que foram realizadas na plataforma Moodle pelo aluno, elas vão automaticamente para o módulo de avaliação do diário de classe e estará lá na aba Notas e Edições. É isso que eu acabei de explicar. O aluno fez no Moodle, automaticamente migra lá para a sala do futuro. Porém, existe um professor dando aula presencial para esses alunos. Então, esse professor vai precisar acessar o módulo de avaliação no diário de classe e fazer o cálculo da média e salvar esse cálculo da média. Fazer o cálculo da média é clicar no botão calcular média, tá bom? Para que esse cálculo de média seja integrado depois no módulo de fechamento do bimestre. Nos componentes que tem prova paulista, é essencial que as notas já estejam migradas, garantindo assim o cálculo correto da média, tá? Então vai ter ali, se teve nota da prova paulista, nota do Moodle, né, da expansão e nota das atividades que o professor desenvolveu com os alunos e registrou, cadastrou na sala do futuro. Desenhando isso que estava escrito na tela anterior, o docente vai. Espera aí que eu estou pegando aqui, ó. O docente vai ali em avaliação, quando ele clica lá no diário de classe. Clicando em avaliação, abre essa nova tela, onde ele tem a opção de ir em notas e edição. Ao ir em notas e edição, ele vai ter o botão para cálculo da média. E para calcular a média, ele precisa conferir quais são as colunas que estão disponíveis de notas. Uma vez que ele calculou a média, conferiu as colunas, está tudo ok, calculou a média, ele clica no botão salvar. Tá? Então é isso que foi dito na tela anterior, que estava em texto, eu transformei em imagem aqui. Quem vai fazer isso? De novo, retomando. Fará isso, esse movimento, somente aqueles docentes que têm aula presencial e os alunos também têm uma aula desse componente na expansão. Então, a primeira série nós temos o caso de filosofia e de arte, e nós temos também no caso de inglês, que, se eu não me engano, para a primeira e segunda série, eles têm uma aula presencial e têm uma aula em expansão. Me corrijam, por gentileza, se eu estiver errado com relação a essa informação. E, se eu não me engano, na terceira série do ensino médio, as duas aulas de inglês estão na expansão. Continuando aqui, ainda com orientações sobre o lançamento de notas e fechamento no diário de classe. Existe um componente chamado projeto de vida para esses alunos que ele está totalmente na expansão. Os alunos têm uma ou duas aulas toda em expansão, tá? Para esse componente, todo o material está dentro do Moodle e haverá somente uma nota com peso 100% lá na sala do futuro, porque este componente projeto de vida não foi contemplado na prova paulista. Portanto, o projeto de vida é uma das exceções que só terá uma nota no diário de classe e já vai ser a nota geral do aluno no bimestre. Tá? Então, essa nota não será editável por ninguém. Primeiro, porque não tem professor desse componente dando aula presencial para o aluno. Tá? E depois, porque essa nota vai migrar automaticamente do Moodle para a sala do futuro.
Outra particularidade, o componente de arte da primeira série do ensino médio, da expansão, o docente dá uma aula presencial. E esse docente precisa cadastrar uma atividade avaliativa para que então consiga fechar a nota desse aluno, porque este componente também não participa da prova paulista. Então vamos lá. O aluno vai ter uma nota do Moodle que vai migrar automaticamente lá para o diário de classe de arte do professor. E o professor de arte da primeira série vai ter que cadastrar uma atividade, ou já deve ter cadastrado, né, ao longo do bimestre. E aí, então, o professor de arte da aula presencial consegue fechar a nota desse aluno, fazer a média desse aluno lá no diário de classe. No módulo de fechamento, mais para frente, a gente vai ver que quando for fechar a nota para o conselho de classe, né, a nota final do bimestre, o professor vai conseguir visualizar a frequência e aula planejada e ministrada tanto para a parte presencial quanto para a parte das plataformas, né, ou do Moodle, da expansão. Vamos entender como vai funcionar as plataformas externas com relação ao fechamento de nota e frequência. E aqui nós estamos falando de língua inglesa, programação e empreendedorismo. Língua inglesa, as 3 séries têm do ensino médio. Programação, que é da Alura, somente segunda e terceira série do itinerário de exatas. E empreendedorismo, somente a terceira série do itinerário de exatas. Essas 3 plataformas não têm conteúdo no Moodle, conteúdo é a própria plataforma que está dentro dela, e, neste caso, será disponibilizado nota e frequência para os alunos nesta plataforma dentro do nosso BI. Como é que vai funcionar? A partir de segunda-feira, aparecerá um novo BI para nós, que é o BI da expansão. Esse BI, eu não sei se ele vai ter exatamente esse título, imagino que seja. E lá, o professor mediador e vocês da escola vão conseguir ver colunas para cada uma dessas plataformas. Coluna com nota e coluna com frequência para cada um dos alunos. Esse BI, o conteúdo desse BI, não migra automaticamente para a sala do futuro. Portanto, quem vai pegar a nota desses alunos nessas plataformas e digitar na turma, lá na sala do futuro, no diário de classe, será o professor mediador. Então, de novo, eu vou retomar minha fala. As 3 plataformas que não estão dentro do Ava Moodle, elas têm suas próprias plataformas. Speak, Empreendedorismo e Alura. A partir de segunda-feira, teremos um BI exclusivo da expansão para mostrar nota e frequência dessas 3 plataformas. Isso não será migrado automaticamente para a sala do futuro, ainda não esse bimestre. A Seduc está trabalhando para tentar migrar isso automaticamente. Portanto, nós vamos precisar que eles orientaram que quem fará a carga dessas notas na sala do futuro, no diário de classe, é o professor mediador da expansão noturna. Então, as aulas da semana que vem da expansão noturna do professor mediador, ele vai utilizar exclusivamente para fazer essa composição da nota, esse registro da nota e da frequência dos alunos da expansão noturna dessas plataformas. Quando que vão aparecer essas notas lá no BI? Segundo o que a Seduc explicou, já na segunda-feira, dia 14, estarão disponíveis nota e frequência para Speak e projeto de empreendedorismo. E para a plataforma Lura, estará disponível até o dia 16. Então, pode ser que na segunda-feira a gente não tenha ainda a nota da Alura para migrar para a sala do futuro. Por que, Marcos, que tem essa diferença? Porque a Alura está com aquela avaliação da unidade disponível para ser realizada pelos alunos até o dia 11 de abril. Então, nesta semana, os alunos tinham que realizar essa avaliação e ela apareceu automaticamente para os alunos da expansão noturna. E aí, os alunos, ao realizar essa avaliação, essa nota vai aparecer junto com as demais atividades que ele fez dentro da Alura,
neste BI para que então o professor mediador consiga migrar para a sala do futuro. Então, isso é o que vai acontecer com essas 3 plataformas. Outra orientação. As notas dessas plataformas devem ser lançadas manualmente no módulo de avaliação. A frequência deve ser registrada manualmente no módulo de fechamento. E os dados vão estar disponíveis nesse BI que a Seduc vai disponibilizar na segunda-feira. Bom, até aqui tudo bem, gente? Eu vou fazer uma pausa para vocês falarem para mim se está tudo bem com relação assim. O tudo bem é se vocês entenderam tudo que eu expliquei, tá, gente? E eu vou tomar uma água. Não significa que tá tudo bem maravilhoso, né, Marcos? Não, não. O meu tudo bem é no sentido de se eu fui claro em explicar para vocês aqui tudo que a Seduc nos passou. Marcos, dá uma olhada no chat aqui enquanto você Tá. toma a sua água. Olha, por aqui parece que tá tudo ok. Tá, eu vou continuar aqui, que eu vou agora sintetizar todos esses slides que eu apresentei até agora. Eu achei assim, é muita informação para a primeira vez para vocês, assim como foi para mim. Eu tive essa live ontem, e aí eu tomei o cuidado de tentar sistematizar isso por série ano, né, por série aqui do ensino médio. Então, o que que eu fiz? Eu peguei assim, olha, para a primeira série do ensino médio noturno, eu criei essa tabela. Quais são as disciplinas? O que que nós temos de informação com relação à nota da expansão? Se nós temos o professor da turma e o que que esse professor faz? E o que que o professor mediador vai fazer nesse caso? Então, vamos ver se eu fui feliz aqui, vocês me ajudam a entender isso. Na primeira série, nós temos na expansão 4 componentes: arte, filosofia, projeto de vida e língua inglesa. Vamos lá. O que que vai ser nota de expansão para cada um desses componentes? Primeiro, arte. A nota de expansão de arte, porque a expansão de arte tem um conteúdo dentro do Moodle, então existe uma nota que vai migrar automaticamente no diário de classe, lá no dia 14, na segunda-feira, 14/4, tá? Bom, o que compete, então, ao professor da turma de arte? Existe um professor que dá uma aula presencial para esses alunos. Esse professor precisa ter cadastrado pelo menos uma atividade avaliativa ao longo do bimestre dele. Isso é padrão para todo professor, né? Eles têm que ter cadastrado atividades avaliativas ali. Por quê? Porque esse componente, ele não participou da prova paulista, então a gente não tem nota de prova paulista de arte da primeira série. E se eu considerar só a nota da expansão, ele só tem um instrumento de avaliação, eles precisam ter no mínimo 2. Então, esse segundo instrumento, quem fará é o professor. E com isso, se o professor já tem cadastrado esse instrumento de avaliação, o professor consegue fechar a nota do bimestre, ou seja, clicar naquele botão de calcular a média. Tá? Então, quem vai fechar a nota do aluno da primeira série do noturno é o professor da aula presencial. Tá? A única coisa é que ele vai considerar, para o cálculo da média, o valor da nota da expansão que já vai aparecer automaticamente lá para ele. Por isso que ele tem que esperar até dia 14. O que que o professor mediador da sua escola fará? Ele vai dialogar com este professor de arte, tá? Para apoiá-lo se necessário. Então, às vezes, o mediador é o próprio professor de arte, tá? Mas quando não, então ele pode fazer esse diálogo ali. No caso da aula de filosofia da primeira série noturno, a nota migra automaticamente também da expansão para o diário de classe. Também existe um professor que dá aula presencial, portanto, esse professor irá cadastrar ou já deve ter cadastrado as suas atividades. E também ele vai conseguir fechar a nota fazendo o cálculo ali na sala do futuro. E, de novo, o professor mediador, nesse caso, dialoga com o professor de filosofia, se não for ele próprio. Tá? Então, arte e filosofia é muito parecido as duas situações, a menos de que arte é obrigatório o professor ter cadastrado uma atividade. O de filosofia também, vamos pensar que ele também teve lá seus cadastros de atividades avaliativas.
Projeto de vida é aquela situação que vai migrar também automaticamente e ela vai ser nota única, 100% da nota do aluno vai ser essa nota que vai migrar do Moodle. Tá? Essa nota não será editável por ninguém. Não existe professor dando aula presencial para esse aluno, e o que compete ao mediador somente conferir se essa nota foi migrada lá para a sala do futuro. Tá? Língua inglesa. Vocês estão me ouvindo? O Marcos Oscilou a minha caiu conexão aqui. tempo aqui, mas agora Caiu retomou, tudo, mas tá? voltou. Você ia começar Tá, falando da língua inglesa. Perfeito, vou voltar então. Língua inglesa, a nota será a nota da expansão que estará dentro do BI de expansão a partir do dia 14, segunda-feira. Existe um professor dando uma aula presencial de inglês para esse aluno. Então, assim como de filosofia e de artes, o professor também faz o cadastro da atividade e ele também consegue calcular essa nota. Entretanto, a nota de expansão desses alunos de inglês será atribuída, né, será incluída pelo professor mediador. Ele busca a nota e a frequência no BI expansão, insere no diário de classe e avisa o professor de inglês. Professor de inglês, já inseri a nota da expansão lá. Então, você consegue já calcular a média da nota e fechar a nota dessa turma. Perceberam? Então, existe ação que é exclusiva do professor da sala, depois que migrou a nota da expansão. Existe ação que depende do professor mediador trazer a nota do BI da expansão e conversar com o professor da sala para ele fechar. Tudo bem aqui com relação à primeira série do noturno? Vou continuar aqui na segunda série, então. Não muda muito, tá? Aqui as características são as mesmas. Vamos lá. Tudo que é plataforma, língua inglesa, empreendedorismo e programação, a nota tem que sair lá do BI de expansão e quem leva essa nota para dentro da sala do futuro é o professor mediador. Ele busca a nota e a frequência no BI e leva para dentro do diário de classe, tá? Não existe o professor para empreendedorismo e programação, não existe o professor presencial, mas existe o professor presencial para inglês. Então, é aquele caso em que o professor já tem lá suas atividades cadastradas, e aí ele vai fechar a nota depois que o professor mediador levou a nota do BI da expansão para dentro da sala do futuro. Ok? Projeto de vida migra automaticamente, é 100% da nota, não tem professor e o mediador só confere. Liderança e oratória estão dentro do Moodle, vão migrar automaticamente, não existe professor e também o mediador somente confere se deu tudo certo lá. Então é assim que vai acontecer com a segunda série do noturno. A terceira série do noturno vai seguir muito a mesma roupagem. Qual é a diferença? As três plataformas não têm professor presencial em nenhuma delas, porque as duas aulas de inglês da terceira série do noturno estão dentro da expansão. Os dados estarão no BI da expansão para essas três plataformas. Quem busca isso e leva para o diário de classe é o professor mediador, tá? Para os três componentes aqui. Ok? Projeto de vida, novamente migra automático, é 100% a nota, uma única atividade, não tem professor e o mediador só confere. Os outros componentes que estão ali dentro dos itinerários, né, de matemática, ciências da natureza ou de linguagens e humanas, que são esses dois ou esses quatro, eles migram automaticamente em todos os casos, porque são todos conteúdos que estão dentro do Moodle. Não temos professor e o mediador também só confere se a nota está lá. Nota e frequência.
Então, gente, o professor mediador vai ter um trabalho aqui de olhar para esse BI da expansão e digitar a nota dos alunos lá dentro da sala do futuro. A Seduc disse que o mediador terá acesso tanto ao BI quanto às turmas da expansão para fazer esses registros, então espero que tudo isso flua e funcione, né? E parece ser um volume muito grande de informações aqui para o mediador levar as notas para lá, mas não necessariamente, tá? Porque essas 3 plataformas que estão dentro do BI, se você olhar para o terceiro do noturno, eles têm essas 3 plataformas. Para o segundo ano também, mas o primeiro ano ele só tem a plataforma de língua inglesa, tá? Então é um pouco ameno o resultado ali, né? O trabalho do mediador na primeira série. Aí eu fiz uma visão geral, eu trouxe para vocês as 3 tabelas anteriores aglomeradas em uma única, tá? Para mostrar aqui por componente. Então, o componente de arte, o que que vai acontecer? O componente de filosofia, o que que vai acontecer? Para a língua inglesa, tem 2 linhas para a língua inglesa, porque eu estou considerando que na segunda e terceira série do ensino médio existe o professor presencial dando uma aula, mas para a terceira série do ensino médio não existe o professor. E aqui, empreendedorismo e programação, projeto de vida, né? As 3 séries têm. E aí, os outros componentes aqui da parte diversificada, né, dos itinerários, tá? Então, acho que aqui fica um pouco mais claro onde eu não tenho professor da sala presencial, e aí eu vou precisar muito, muito do trabalho do mediador, né? Seja fazendo uma busca de nota e frequência no BI e trazendo para a sala do futuro, seja simplesmente conferindo na sala do futuro se foi tudo migrado automaticamente do Moodle para lá, né? Ou então, no caso das plataformas aqui, ele buscando dentro da expansão, né, do BI expansão, e inserindo lá na sala do futuro. Tá? Em alguns casos, ele vai ter que dialogar com o professor da sala, porque em alguns casos é o próprio professor da sala que vai fazer o fechamento da nota do bimestre do aluno. Bom, antes de falar desse próximo slide, aqui eu mostrei para vocês como é que faremos o lançamento de nota e frequência em todos os componentes. Ficou claro? Existe alguma dúvida com relação ao que eu falei até agora? Vários joinhas, nenhum comentário, Marcos. Acho que. Opa, surgiu um no chat aqui. Marcos, vou precisar sair, o Oziel falando, né? Devido ao horário dele de expediente, se possível, enviar a gravação. Oziel, a gente vai enviar o material, tá? De hoje e também a gravação já vai ficar disponível para vocês. Tá bom? Bom Perfeito. final de semana, querido. É isso. Obrigado, Júlio. Obrigado, Aziel. Bom final de semana. Acho que depois eu posso até fazer um recorte do vídeo, Júlio, desse trecho, né, que eu estou explicando da expansão e publicar lá no grupo da expansão, tá? Pode ser Preciso uma fazer boa isso. alternativa. Eu também eu estou gravando com transcrição, Marcos, porque aí depois a minha intenção é fazer um resumo e Perfeito. mandar para eles também, tá? Perfeito. Maravilha. Bom, finalizando aqui, eu vou falar agora sobre o fechamento bimestral, tá? Então, depois que o professor lançou suas avaliações, depois que as notas foram migradas e cada aluno tem sua nota e frequência, e aí o professor fechou lá a nota, né, fazendo o cálculo da média, ou então o sistema fez isso automaticamente, a gente tem então um fechamento bimestral que vai compor os dados para o conselho de classe de vocês, tá? Aqui ele está explicando que no diário de classe, se vocês observarem a partir de segunda-feira, vai haver uma pequena alteração em algumas telas ali no diário de classe para deixar mais claro quando existe nota presencial e nota expansão, quando existe frequência presencial e frequência expansão. Tá? É isso que ele está explicando aqui, principalmente para língua inglesa, arte e filosofia, que são aqueles casos que a gente tem o professor dando uma aula presencial.
Então, o que ele está dizendo é que dentro do módulo de fechamento do diário de classe, para que torne mais clara essas informações, a frequência do aluno ela vai aparecer separada em aula presencial e aula online, tá? Frequência da aula com o professor presencial ou da aula da expansão. A aula planejada e ministrada também vai aparecer, tanto da plataforma quanto da presencial. E esse cálculo das faltas, elas continuarão sendo acumuladas normalmente, podem ser compensadas conforme regras já estabelecidas, e aí não há detalhes e não há mais informações sobre compensação de ausência para os alunos da expansão no primeiro bimestre, tá? Então, isso eu não tenho informação ainda, a gente vai ter que aguardar se vai vir novidades sobre isso. Mas basicamente é isso aqui, olha, como está hoje a telinha da sala do futuro. A telinha da sala do futuro, vou tentar dar um zoom para vocês aqui, olha, hoje ela está basicamente assim. Você tem ali número de aulas realizadas, aulas planejadas, e aqui para cada aluno ele vai ter nota de recuperação, se houver, a nota da disciplina, quantas faltas ele teve, ausências compensadas e faltas acumuladas. Então, basicamente, essa é a carinha do lançamento, né, do fechamento do primeiro bimestre. Como vai ser? Veja que vai mudar um pouquinho aqui, ó. Vamos ter, para aula realizada, plataforma mais sala do futuro, vai ser o total de aulas. Aqui entende-se, né, ó, plataformas expansão mais sala do futuro, aquilo que o professor cadastrou de frequência, né, de registro das aulas no diário de classe. Então, a soma disso tudo vai ser o total de frequência dos alunos. E a mesma coisa das aulas planejadas, o professor, ao lançar as aulas planejadas dele, vai ter somado as aulas planejadas da expansão e vai totalizar as aulas planejadas no bimestre para o aluno. Aqui, da mesma maneira, olha, vocês terão faltas plataforma, somada com faltas do presencial, menos as ausências compensadas, então vai ter o total de faltas acumuladas do aluno, tá? Então, essa diferença que vai ter ali, esse detalhe, esse pormenor, que pode causar um estranhamento ali para o professor que tem aula presencial e tem aula de expansão, tá bom? Para os demais componentes, então, essa informação anterior deixa claro, né? Para o professor de arte, filosofia e inglês que tem presencial e expansão. Para os demais componentes, permanece como está a tela de fechamento do módulo, né? O módulo de fechamento no diário de classe, seja no itinerário de exatas, seja no itinerário de humanas, tá? E aí essa informação vai estar lá automaticamente. Gente, é isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar agora. Finalizei minha explicação aqui. Vou parar meu compartilhamento. E agora eu estou olhando para vocês. E aí eu quero que vocês perguntem. Ficou claro? Não ficou? Quais são as dúvidas? O silêncio pode ser de espanto, né? Com tanta informação. Marcos, Oi. vocês me ouvem? Estou te ouvindo. Quem está falando? A Renata. Ô, Oi, Rê, Marcos, fala. eu preciso falar um negócio sobre inglês e as aulas que serão digitais, né? O primeiro ano e o segundo ano, o pessoal vai ter aula tanto do material digital quanto da plataforma, certo? E daí, a gente precisa garantir que essa aula digital aconteça. Então, o professor da aula presencial, ele precisa ministrar a aula digital. A aula digital tem tarefa e a Aula aula digital, digital... você está falando, é o material, usando o material digital que está no repositório, é isso? Exatamente, esse Tá, material digital que está no repositório. tá. Então, o professor precisa fazer uso desse material digital que está no repositório. Uhum. Ele precisa fazer com que o estudante tenha, né, o contato com esse material, com essas aulas, porque é desse material aí que saem as questões da prova paulista. Uhum. E ele precisa dar conta desse material, porque também tem o tarefa, e enfim, é Uhum. conteúdo.
Perfeito. ok? É Ok, isso. bem lembrado, Renata. Obrigado, viu, Rê? É isso, Tá. gente. Acho que no apoio presencial de vocês, eu vou dar uma sugestão agora, então, né? Que vocês contemplem também o apoio presencial dos docentes desses componentes, arte, filosofia e inglês do noturno, para ver se ele, né, o caso que a Renata pontuou. Se na aula de inglês, por exemplo, eles estão trabalhando com material digital, e aí a aula de expansão do aluno fica, então, um trabalho com a plataforma Speak. E como tem o professor presencial, a chance de dar certo é muito maior, porque o professor presencial orienta o aluno durante a aula presencial sobre aquilo que o aluno tem que fazer de estudo na plataforma ao longo da semana. Então veja que a expansão para esses componentes é extremamente muito mais viável e possível de sucesso do que, por exemplo, da própria plataforma Lura, que não existe o professor presencial. O desafio para eles nessa plataforma Lura é muito maior, né? Então, dentro do acompanhamento de vocês, vocês conseguem perceber e orientar o docente sobre esse movimento que a Renata bem pontuou do uso do material digital na aula presencial. Tudo bem? A Sônia disse que ficou claro, precisa dos slides, perfeito. Eu vou ainda hoje, terminando aqui, Sônia, pessoal, eu ponho no nosso grupo lá os slides, tanto naquele Drive quanto Pipoca, manda por e-mail, enfim, vocês já terão acesso a isso. Ah, e um adendo que eu esqueci de falar para vocês. Eu publiquei um card há pouco lá no nosso grupo da expansão no WhatsApp, que a gente está usando ainda o WhatsApp nesse grupo, mas eu publiquei um card de uma live que a Seduc vai fazer para os professores, mediadores e quem estiver na escola na segunda-feira, às 17 e alguma coisa. É 17 redondo ou é 17h15? Deixa eu ver aqui. 7h15. Perdão, às Eu já tinha 19h15. 19h15. Isso, obrigado. Às Já tinha visto. 19h15, uma live que eles vão falar tudo isso que eu falei diretamente para professor mediador. Então, coloque o mediador para assistir na medida do possível, né, dentro do horário aí de disponibilidade, e o professor dá aula de arte, inglês e filosofia também, para ele entender um pouquinho, caso queiram, que ele vai ter que fechar a nota do aluno, mas antes ele precisa esperar aparecer a nota da expansão lá. Tudo bem, gente? Então, às 19h15, na segunda-feira, tem live para professor mediador da expansão sobre tudo esses rolês que eu expliquei aqui para vocês, tá? Ali está falando público-alvo ensino médio noturno, mas se quiser aluno assistir também não vejo por que precisaria. Nesse caso, acabei de pipocar aqui o card, ó, no chat para vocês. Mas é para relembrar tudo isso, tá? E é isso, gente. Espero ter sido claro aqui nas informações. É muita novidade, assim, o primeiro bimestre, é a primeira vez que a gente está trabalhando nessa roupagem, né, com a expansão. É tudo muito novo para você, para vocês, para nós aqui, para a Seduc. Eles estão lá num trabalho hercúleo também, eu percebo, né, tentando organizar tudo isso. Não é simples. Eles têm que articular com as plataformas, com os sistemas, com tudo isso. Então, não é tão simples e tão objetivo assim, né? É extremamente trabalhoso, extremamente desafiador para todos nós. Mas eu quero já aqui deixar o meu agradecimento, né? Finalizando minha fala, deixar o meu agradecimento a vocês aí na escola, porque eu percebi um empenho tamanho para que isso aconteça, e eu percebi isso tanto no diálogo com vocês, no acompanhamento às escolas, mas também nos nossos relatórios de acesso dos alunos na expansão, que semana após semana a gente foi reduzindo o número de alunos que nunca acessaram o Ava Moodle. Então, isso me mostra que está havendo um empenho de vocês, um trabalho, né, junto aos alunos, junto aos professores, junto ao professor mediador. Então, olha, deixo aqui a minha gratidão ao empenho de vocês. Reportem os seus professores mediadores, que também sou grato ao trabalho deles, tá? E diga que continuaremos trabalhando até o fim do ano para que isso flua e para que no fim do ano tenhamos sucesso, né? E vamos pensar que o sucesso é sempre a aprendizagem dos nossos alunos, né? A gente quer isso sempre. Então, o nosso sucesso vai ser se eles aprenderem e estiverem ao final do ano
sendo contemplados com a aprovação nesses componentes também, tá bom? Então, gente, obrigado pelo empenho de vocês, obrigado por participarem, me ouvirem até aqui. Vou mandar todo esse material já já para vocês. Se não tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, passo a palavra para o Júlio. Obrigado, Júlio.